Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Que bom que nós podemos continuar, concluir o nosso curso, para que vocês possam depois alçar voos, não é? Cada um procurar uma maneira de se realizar profissionalmente. E eu estou aqui para colaborar com vocês, tá? No que pese a gramática e a literatura. Hoje, de maneira particular, nós iremos nos dedicar ao estudo da gramática, tá? Vamos voltar um pouquinho à gramática. Gostaria que vocês acompanhassem a partir da página 255. O nosso tópico é colocação pronominal, tá? Então, para iniciar, vamos relembrar um pouquinho o que é um pronome, né? O pronome é uma palavra que ele geralmente substitui, é usado para substituir um nome, é um termo ou uma oração inteira, né? Dependendo da sua aplicação. A função dele é substituir um nome, tá? E nós temos uma classificação grande dos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos. No momento aqui, o nosso foco são os pronomes pessoais, tá? Dentro dos pronomes pessoais, há uma divisão. Nós temos os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, tá? Qual a diferença de cada um? Os pronomes pessoais retos, eles têm a função de sujeito de uma oração. A função que eles desempenham numa frase é de sujeito, tá? E são bem conhecidos por nós, usamos bastante esses pronomes, tá? Então acompanhe. Pronome relacionado à primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele. No plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles, tá? Esses são os pessoais retos. E nós temos também os pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, eles se dividem em duas, né? São dois tipos de pronomes. Nós temos os átonos e temos os tônicos, tá? Tanto os pronomes átonos quanto os tônicos, eles desempenham a função de objeto, de complemento de um verbo na oração, tá? Então, são aqueles objetos que nós estudamos, complemento objeto direto e objeto indireto. Geralmente, os átonos, eles desempenham a função de objetos diretos e os tônicos de objeto indireto, mas não é uma regra geral, tá? Há casos em que há uma troca. Os tônicos, eles sempre são utilizados acompanhados de preposição, tá? Por exemplo, pronome ti com i, ti com i. Então, geralmente eu digo para ti, vem uma preposição junto, tá? E o pronome átono, ele não vem com preposição. E a sua localização é próximo a um verbo. Então, aqui é o nosso foco de estudo. Nós vamos dedicar os nossos estudos aos pronomes pessoais oblíquos tônicos e a sua posição perto de um verbo, que é o que nós vamos chamar de colocação pronominal, onde eu coloco o pronome átono diante de um verbo. Às vezes eu coloco ele antes, às vezes eu coloco ele depois, né? Vai variando. E é isso que nós vamos estudar agora, tá? Mas antes da gente passar realmente ao estudo do pronome, eu queria lembrar para vocês, quando nós estudamos a literatura da primeira fase do modernismo, tem um poeta chamado Oswald de Andrade, que ele fez um poema chamado Pronominais.
Nesse poema, ele critica o uso dos pronomes, a colocação pronominal, tá? Então, eu vou ler para vocês. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Então, nesse poema, observem aqui. No início dele, no primeiro verso, está escrito: dê-me um cigarro, tá? Eu tenho o verbo dar, tá? Que ele aqui está flexionado, dê. E em seguida eu tenho o pronome da primeira pessoa, me. O poeta, ele critica aqui o uso excessivo da gramática. A gramática diz que a forma correta de falar é dê-me. Primeiro você coloca o verbo, depois você coloca o pronome. No final do poema, no último verso, ele vem dizer que o povo brasileiro, o bom negro, o bom branco da nação brasileira, na verdade, não fala dessa forma, que o brasileiro fala me dá um cigarro. Observem, me dá. Primeiro eu coloco o pronome me e depois eu coloco o verbo dar. Então, observem, a gramática diz que nós devemos usar a colocação pronominal dessa determinada forma, mas na verdade a maioria dos brasileiros falam diferente, tá? O que quer dizer isso? Que na verdade nós não seguimos as regras gramaticais, né? Muitas vezes nós estudamos essas regras gramaticais, mas não incorporamos ela na nossa fala, no nosso dia a dia, e aí acaba se esquecendo, tá? De maneira informal, deixamos de usar a colocação pronominal correta, tá? Então, essa é uma crítica que Oswald de Andrade faz à gramática. Na verdade, toda a primeira geração ela critica, né, essa questão do português culto, que na verdade todos nós deveríamos falar informalmente, porque é assim que o brasileiro fala, tá? Outro exemplo. Na nossa fala cotidiana, nós costumamos dizer assim: se cale, mas a gramática diz que o correto é cale-se, tá? Observem, eu tenho o verbo calar e tenho o pronome se. Alguns usam ele antes do verbo, outros usam depois do verbo, tá? Outro exemplo, me faça um favor. Há pessoas que dizem faça-me um favor, tá? Então, observem aí o pronome me, às vezes antes do verbo e às vezes depois do verbo, tá? Então, vamos conhecer então qual é o correto. Eu posso falar de qualquer jeito, professora? Tanto faz eu dizer cale-se como se cale, ou eu escolho o que eu acho mais bonito? Na verdade, não é bem assim. Nós temos regras, tá? Na colocação pronominal, nós temos 3 tipos de colocação, que nós vamos chamar a primeira de próclise, a segunda de mesóclise e a terceira de ênclise, tá? O que é a próclise? É quando eu coloco o pronome antes do verbo, tá? Mas eu não faço isso de qualquer forma. Eu preciso observar algumas regras que fazem com que esse pronome venha antes do verbo. Observe a frase: não me diga mentiras, tá? Então, observe o verbo diga e o pronome me. Será que eu não poderia dizer não diga-me mentiras? Tá? Não posso. Por que eu não posso? Porque todas as palavras de teor negativo, não, nunca, jamais, essas palavras, elas atraem o pronome para perto de si.
isto é, fazendo com que o pronome fique antes do verbo. Então, quando você tiver uma palavra negativa, não, nunca, nenhuma, tá? Você vai colocar o pronome antes. Não me diga, tá? Eu tenho também a mesóclise. A mesóclise, ela na verdade, nos dias atuais, ela não é usada. Nós vamos encontrar a mesóclise nos livros antigos, nas Bíblias, né? Talvez em termos jurídicos, mas é uma forma de colocação pronominal que praticamente não se usa nos dias de hoje, mas ela existe, tá? E nós precisamos conhecê-la. Dependendo do contexto, né, é necessário utilizá-la, né? Dar-te-ei todo o meu amor. Então, observe, o verbo aqui é o verbo dar, tá? Darei. E o pronome é o ti. Então, dar-te-ei. O que aconteceu aqui? Eu dividi o verbo, tá? Cortei o verbo bem no radical e coloco o pronome entre o radical e a desinência, tá? Então, dar-te-ei é o verbo darei, mas o pronome ti, tá? Que na nossa fala coloquial nós dizemos te darei ou darei-te, né? Então, dar-te-ei todo o meu amor. Eu só posso usar a mesóclise quando os verbos estão no futuro. Apenas com verbos no futuro é que eu posso utilizar a mesóclise. E a última, que é a ênclise, tá? A ênclise é a colocação do pronome após o verbo, tá? Após o verbo. Geralmente isso acontece bem no início de frases, tá? Por exemplo, convidaram-me para a festa na escola. O verbo convidaram e o pronome me. Eu poderia dizer me convidaram para a festa na escola? Poderia, tá? De maneira informal, mas eu estaria ferindo as regras gramaticais. A gramática diz que ao iniciar uma frase, você não deve iniciar por um pronome oblíquo átono, tá? Porque ele não é sujeito, ele é complemento. Então, o ideal é você colocar depois do verbo, deixando convidaram-me, tá? Depois do verbo. Outros exemplos. Nós temos aqui. Encontrar-te-ei na cidade. O que nós temos aqui? Uma mesóclise, tá? O verbo está colocado ao meio, o pronome está colocado, localizado no meio do verbo. Então, eu tenho o verbo encontrar, né? Ou encontrarei, e tenho o pronome ti. Como esse verbo está no futuro, encontrarei, tá? A maneira correta é colocar ele no meio. Encontrar-te-ei. Te encontrarei na cidade. É possível? Sim, na nossa fala coloquial, tá? Num ambiente formal, não é adequado falar dessa maneira. Que é a próclise nesse caso, né? E o terceiro caso, encontrarei-te na cidade, né? Também é permitido, que é a ênclise, colocação do pronome depois do verbo. É permitido, mas analisando as três, qual a mais indicada pela gramática? A primeira, que é a mesóclise, certo? Nós vamos estudar assim um pouquinho mais detalhada a próclise. Por quê? Porque a próclise ela tem uma série de exigências, né? Que nós vamos chamar de elementos atratores de próclise, tá? Então vamos conhecer quais são os termos, as situações em que a palavra ela atrai a próclise para perto de si, fazendo com que o pronome venha para antes do verbo, tá?
A primeira dela nós já falamos, são palavras de sentido negativo. Então, quando eu digo ninguém me contou que eles haviam sido expulsos do colégio. Ninguém me contou. Ninguém é um pronome, tá? Que ele dá a ideia de negação. Ninguém quer dizer nenhum, não, me contou. Então, esse ninguém, eu vou chamá-lo de atrator de próclise. Por causa da palavra negativa ninguém, eu vou atrair, eu vou colocar o pronome me antes do verbo contou. Outro caso que faz com que aconteça a próclise são advérbios. Quando na frase eu tenho advérbios, né, perto do pronome e perto do verbo, eu vou fazer com que esse pronome venha para antes do verbo. Por exemplo, ontem o vi no cinema. Ontem o vi, tá? Então, ontem é um advérbio, indica tempo, e ele atrai o pronome o para perto, para antes do verbo, tá? Por isso vai ficar ontem o vi. Aproveito até para falar que na nossa linguagem coloquial, dificilmente nós usamos essa situação aqui, o pronome átomo, né? Nós dizemos assim, ontem eu vi ele, né? Na nossa fala coloquial, informal, acontece, é permitido, mas numa situação formal, eu não posso dizer isso, porque pela regra da gramática, o pronome ele funciona como sujeito e não como complemento, não como objeto, certo? Então, outra situação que faz com que aconteça a próclise, diante de pronomes demonstrativos neutros, que, por exemplo, isso e isto. Isso me lembra as brincadeiras da infância, né? Isso é um pronome neutro. Eu posso estar me referindo a um elemento masculino, feminino, né? Isso. Então, esse pronome demonstrativo, ele vai trazer o pronome para antes do verbo. Então, fica, isso me lembra. Me, pronome, lembra, verbo. E a última situação que eu quero chamar a atenção de vocês são para os enunciados exortativos, as frases exclamativas que nós utilizamos, como a famosa Deus lhe proteja, tá? É uma exortação, um desejo, né, que você expressa. Ela é exclamativa. Por isso, nós vamos deixar o pronome antes do verbo. Deus lhe proteja e não Deus proteja-lhe, ok? Vocês podem dar uma lida no material, devem, na verdade, né? Dar uma lida no material para ver bem direitinho quais são as regras de uso da próclise, da ênclise e da mesóclise, tá? Para que nós possamos responder à atividade que eu vou disponibilizar agora para vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e até uma próxima aula.